Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar, aí a hora do milagre, para que nós possamos fazer uma oração forte, uma palavra abençoada, para que você possa ser abençoado. A sua cura é a minha cura, o seu milagre é o meu milagre. Graças a Deus, estamos aí alegres, porque nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero também que você, várias pessoas, prepara a sua água, e prepara, às vezes muitas pessoas pegam aí as peças de roupa, pega as fotografias, é a sua fé, né? Então eu quero que você prepare aí para nós ler uma palavra e fazer uma oração forte e uma água ungida na qual nós teremos essa vitória na sua vida. Eu quero que você abra aí a palavra de Deus lá em Marcos. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa. A você vai e vende tudo que possui e dê ao dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Olha, nós vemos aqui que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. E aqui nós entendemos que do jeito que nós vimos, nós voltamos sem nada. O que é pó, é pó. O que é espírito, é espírito. Jesus olhou aquele mancebo de qualidade. Ele olhou ele com amor. E aquele mancebo disse: Senhor, desde a minha mocidade, eu não tenho roubado, não tenho prejudicado, eu tenho guardado os seus mandamentos. O que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Assim também são muitas pessoas que elas estão passando pelo vale da sombra da morte, no qual nós todos devemos entender que tudo aqui é ilusão, tudo aqui é passageiro. Ou cedo ou mais tarde, nós vamos deixar esse corpo, esse tabernáculo. Mas agora, aquele mancebo de qualidade, ele queria entrar no reino de Deus. Assim também, você que deseja entrar no reino de Deus. E o Senhor Jesus olhou ele com alegria, com amor, e disse: vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Assim também, Ele está te chamando. É só você deixar esse vício, deixar essa vida pecaminosa, essa vida errada. E no momento que você deixa essa vida, quando ele disse: olha, vende tudo e dá aos pobres. Aqui está simbolizando que nem um viciado,
nem um ganancioso, nem um homicida, nem uma pessoa que tem essas coisas não pode entrar no reino de Deus. E muitas das vezes, para onde nós vamos, nós não levamos nenhuma bagagem, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Nós só vamos levar as coisas boas que nós passamos pela vida das pessoas. Basta nós crer, basta nós confiar na existência de Deus, no qual nós precisamos entrar no reino de Deus através do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você vai entender. Aquele mancebo de qualidade, ele já tinha guardado todos os mandamentos. É o que Deus quer que você deixe para você herdar a vida eterna. A vida eterna, ela começa na nossa vida aqui na terra. Por quê? Porque quando no momento que você guarda essa palavra de Deus, você já é apto para entrar no reino de Deus. Você lembra daquele ladrão quando ele reconheceu: eu sei que eu fiz isso, fiz aquilo, mas esse homem nada fez de errado. E naquele momento, ele disse: Senhor, tu lembra de mim quando entrar no teu reino, no teu paraíso? Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. De que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder o bem mais precioso do que a nossa salvação, a nossa alma, o nosso espírito? Eu quero o outro versículo, por favor. Adiante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muita riqueza. É o que nós estamos vendo. Aonde está o seu tesouro, está no seu olho. Então, o Senhor está dizendo: aquele homem caiu o semblante. Por quê? Porque ele era uma pessoa bem-sucedida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o reino de Deus é através do Espírito Santo de Deus, no qual nós precisamos entender que para nós entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer da água e do Espírito. E nós precisamos deixar todos os maus costumes. E aqui nós entendemos que aquele mancebo, ele começou a ver que para entrar no reino de Deus, nós temos que ter uma entrega, temos que ter uma decisão firme. Porque é isso que vai fazer nós triunfar para o reino de Deus, é quando nós abandonamos os maus costumes. Diz que é os maus costumes que nós abandonamos é o que vai fazer nós herdar a vida eterna. Assim, para que eu possa acordar para o reino de Deus, eu tenho que deixar
todos os meus vícios. Eu não posso entrar no reino de Deus como eu quero. Eu não posso servir a Deus ou uma religião, ou uma doutrina, ou uma seita, ou o que seja, do jeito que eu quero. Aquele mancebo, ou talvez você pode pensar, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas para nós alcançar a vida eterna, nós precisamos entender que para onde nós vamos, ali não haverá noite, ali não haverá tristeza, ali não haverá dor, porque ali só haverá o dia, porque o Senhor Jesus é a própria luz. Então, nós temos que pensar para que nós possamos entender e entrar no reino de Deus, e entrar através do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você vá entender. Que aquele mancebo de qualidade, ele tinha feito muita coisa para entrar no reino de Deus. E o que Deus quer que nós o abandonamos. Às vezes nós vamos à igreja constantemente, às vezes nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Já é uma boa coisa o que aquele mancebo de qualidade fez. Mas tem algo que Deus quer que nós tiramos. E nós não podemos entrar no reino dele do jeito que nós quer. Às vezes nós podemos dizer, não tem importância. Sempre não tem importância aparece na nossa vida. Mas para nós herdar a salvação, herdar a vida eterna, nós temos que afastar desse pecado, afastar desse vício, afastar desse ódio, afastar dessas coisas que faz nós perder a comunhão com Deus. E quando você afasta dessas coisas, você está caminhando para o reino de Deus. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu tenho que servir o Senhor conforme a sua palavra, conforme é o seu reino. E naquele momento, quando ele disse aquele mancebo, ele entristeceu, caiu o seu semblante. Quantas pessoas, há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus de Nazaré. E quantas pessoas são pegadas a muitas outras coisas. Então, para mim, herdar a vida eterna, passar da morte para a vida eterna, eu preciso entrar no reino de Deus. Eu quero o último versículo, por favor. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É o que eu quero que você vá entender. O reino de Deus não é fácil. Você ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ainda mais nos últimos dias que nós estamos vivendo, que aquelas pessoas que mentem e roubam são aplaudidas. Observa que naquele momento diz, condena Jesus de Nazaré e solta Barrabás.
Mas no momento que você é crucificado com Ele, no momento que você nasce da água e do Espírito, você é apto para entrar no reino de Deus. Porque lá em Romanos 8:1, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no momento que você obedece os seus mandamentos e tem Ele como Senhor do Senhor, e como Ele é o único, porque Ele não dá honra aos outros deuses. A honra, a glória, a majestade, o domínio pertence ao Senhor Jesus. Foi Ele que deu a vida lá na cruz do Calvário por você. Então, observa que no momento que Ele ressuscitou, ninguém ressuscitou entre os mortos, a não ser o Santo Jesus de Nazaré. Muitos corpos morreram, mas o único que ressuscitou se chama Jesus de Nazaré. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Só Ele. Que quando lá em João no capítulo 8, no versículo 51, se eu guardo a sua palavra, Ele me guardará também, porque eu passo da morte para a vida eterna. Olha aí. Em verdade digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aquele que guarda a sua palavra, aquele que guarda os seus mandamentos, ele não verá a morte, porque ele passa da morte para a vida eterna. É o que o Senhor quer, porque eu guardo a sua palavra, eu guardo os seus mandamentos, e eu tenho o Senhor como único Deus da minha vida. No momento que você tem o Senhor Jesus na sua vida, então, do outro lado, muitos aqui têm que nos preparar. Não é só eu, é todos vocês que estão ouvindo essa palavra. É real a vida eterna. A morte para a vida é real e nós precisamos nos preparar para entrar no reino de Deus. E é o que ele disse. Aquele mancebo possuía muitas coisas. Você que o seu dinheiro, os seus bens materiais, eles não vão com você. Só vai com você aquilo de bom que você fazer. E aquilo que realmente você precisa acordar, você precisa se levantar da situação que você se encontra e dizer: eu vou preparar a minha vida para encontrar com o Senhor. Então nós precisamos nos preparar. Se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou entre os mortos, você pode ter a convicção e a certeza que Ele vai lembrar desse momento. Ele vai lembrar dessa hora que você o confessou e você colocou Ele
em primeiro lugar na sua vida. Ou cedo ou mais tarde, nós estamos mais perto da vinda do Senhor e da morte do que nós imaginamos. Estamos caminhando a cada dia para encontrar. Mas se eu guardo a sua palavra, e se eu obedeço a sua palavra, e se eu tenho o Senhor na minha vida, Ele vai entrar comigo. E naquele momento, eu guardei a sua palavra na terra. Então, quando eu o preparo, é sinal que eu estou atento a entrar no reino de Deus. A salvação, a vida eterna, não é do jeito que nós imaginamos e cremos. É através da palavra, é através de nós ter força para orar, é através de nós ter força para jejuar, é através de nós ter força para ler a sua palavra. Nós precisamos vencer esses principados, essas potestades, esse mal que não deixa você orar, que não deixa você ler a palavra, que não deixa você jejuar. Mas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós o acorrentamos, esse espírito que tenta impedir as nossas orações, as nossas intercessões. E eu tenho a convicção e a certeza que você vai entrar no reino de Deus. Porque é a alerta que Deus está dando para nós. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, no seu nome. Quando nós vemos que no reino de Deus tem surpresa, e a surpresa, eu não posso servir Ele do jeito que eu acho que é certo. Eu tenho que servir Ele conforme a sua palavra, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E todo aquele o que crê, e todo aquele o que invoca, ele vai receber a vida eterna. E eu quero orar para você, para que você venha tomar essa água, para que você possa ser curado fisicamente e possa ser curado também espiritualmente. Você que tem o seu copo com água e confia, Deus vai entrar com a providência. Senhor, meu Deus e meu Pai, somente o Senhor possui a água da vida eterna. O Senhor é aquela água que aquele que toma dela não tem sede. O Senhor é aquela comida que quem come dela não tem fome. E nesse momento, Senhor, ó Pai, unge, Senhor, ó Pai, essa água na mão desse homem, dessa mulher, dessas pessoas que se encontram agora e confia. Cura essa pessoa espiritualmente. Cura também, ó Deus, ó Pai, essa pessoa fisicamente. E eu te peço, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, essa pessoa, ó Deus, que acha que a vida não tem importância. Coloca a salvação na vida desse homem, dessa mulher. Coloca, meu Deus, ó Pai, que nós precisamos entrar no seu reino. Nós precisamos acordar através do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor, ó Deus, desperta essa nação, desperta o mundo,
para a tua palavra. E que todos aqueles, ó Deus, que ouviram, aonde a voz humana alcança, o Senhor o liberta e o transforma. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Toma essa água ungida. E que Deus te abençoa poderosamente com toda sorte de bênção. E aí no meu canal, no YouTube, escreve Bispo Jairo Serra e fica na paz, fica no Espírito Santo de Deus e Deus te abençoa ricamente. Amém.